dia, boa tarde, boa noite, meus queridos fazedores de moço. Espero que vocês estejam bem. E bora para a nossa aula imprescindível. Essa aula é uma aula crucial, é uma aula que vai colocar vocês dentro do jogo da velocidade, porque cervejeiro bom é cervejeiro que sabe dançar, que sabe dominar as cervejeiras, né? Porque é elas que mandam, elas que são as rainhas, elas que dominam a bagaça toda, né? Que é o quê? É a nossa planilha, é a nossa ferramenta do sucesso, a nossa ferramenta de apoio. Primeiramente, eu vou mostrar essa planilha para vocês. Lembram na última aula que eu coloquei aqui no quadro todos os cálculos necessários para quê? Para que vocês calculassem a quantidade de fermento da diferença do valor do fermento inicial que vocês já tinham adicionado para agora que vocês teriam que colocar mais fermento para solucionar o problema de fermentação de vocês que tinha travado, que tinha atrasado, que tinha, enfim, parado, né, estagnado. Alguma coisa sempre acontece que vocês devem adicionar mais fermento, em algum momento, né? Que essa seja a solução, como está descrito belamente no livro-texto de vocês. Enfim, vamos à planilha e vocês vão olhar todos os detalhes comigo, né, sobre ela. E depois, na próxima aula, a gente vai aprender no detalhe como utilizar essa ferramenta maravilhosa. Então, a gente começa aqui somente com os valores de densidade. Ó, a gente tem densidades iniciais, que é aquilo, o nosso extrato de apronte, né? É como a nossa cerveja começou depois que ela finalizou a abraçagem. Então, a gente pode ir de 9 graus Plato até 14,5 Plato. Lembrando que, se vocês utilizam OG e FG, é sempre a gravidade do momento da medição, né? Então, seria sempre a FG de vocês. Aqui a gente fala de OG, né, que é a gravidade inicial, é aquilo que saiu da nossa abraçagem. Caso vocês tenham dificuldade com essa conversão, lembrem que já tem aqui prontinho para vocês como que faz essa conversão direto. Então, tu só adiciona o valor final da tua OG, da tua FG, daquilo que tu mediu do extrato, e tu tem calculado quanto que é o valor em graus Plato. E pronto. Se tá difícil, aqui facilitou mais ainda. Começa por aí. E aí, beleza. Se tiver sendo uma ale, uma cerveja ale que está utilizando, aqui nós temos os valores, né? Os valores de 5 vezes 10 na 5 células por ml, ou 0,5 vezes 10 na 6 células por ml. Quando a gente faz leitura de qualquer contagem de células, a gente sempre utiliza as escalas 6, 9, 12, né? Milhão, bilhão, trilhão de células. Então, são essas nomenclaturas que a gente utiliza geralmente para o universo das células, né? Então, como levedura é uma célula, e a gente conta em milhões de células, a gente conta sempre vezes 10 na 6, na escala logarítmica. E aqui não é diferente. Lembrando que, a partir desses valores aqui, tudo está ajustado na fórmula que está na planilha lá. Então, vamos seguir aqui a nossa lógica, nosso bairro. Se a gente estiver trabalhando com uma cerveja lager, a gente vai utilizar o dobro da quantidade de células. E assim, à medida que o nosso extrato, a nossa densidade, for aumentando, a gente deve adicionar mais células correspondentes. É isso que a gente faz. Essa é a lógica do processo. E eu vou deixar uma aula bônus para vocês lá no final, que vai ser disponibilizada daqui a 15 dias, que vocês vão ter uma aula inteira sobre processos de fermentação. Aqui nós vimos todos os erros de fermentação que podem acontecer, né? Mas eu vou fazer uma aula completa e vou deixar lá no final, disponível tudo sobre fermentação. Por quê? Porque tem ajustes, gente. Tudo depende do estilo da cerveja que tu está fazendo, qual que é a densidade dela, qual que é a velocidade daquela cerveja. Então, sempre vai haver variação. Alguma variação pode acontecer. E uma delas é vocês direcionarem ao aumento da taxa de inóculo para ter um desempenho melhor em relação a uma velocidade, por exemplo, de fermentação. Então, eu convido vocês, para que vocês reacessem esse material daqui a 15 dias e assistam essa aula, que só vai ser liberada lá no final. Eu vou pensar se eu vou liberar todas as aulas de processo de fermentação de não saccharomyces, processos de fermentação de não alcoólicos, né, para cervejas zero álcool, porque tem uma aula incrível sobre isso também. Se vocês quiserem muito, deixem aqui nos comentários ou entrem em contato com a nossa equipe de suporte. E se tiver
muitas solicitações, eu vou colocar dentro dessa área de membros aqui para vocês também, tá bom? Então, bora para ver o detalhe do detalhe na próxima aula sobre a utilização dessa planilha.